Boas-vindas ao Histórica. Neste vídeo inaugural, queremos apresentar um piloto da sistemática de como serão nossos programas. Nosso intuito é tratar a história enquanto ciência com respeito e seriedade. Sou Nélio Amaro Olivo, fundador do Histórica, e ao meu lado está o professor, cofundador do Histórica, José Graça Kiffern. Temos visto que a pauta atual dos noticiários é a mudança de governo no Afeganistão, com a tomada do poder pelo Talibã. Milhares de afegãos estão no aeroporto de Cabul tentando sair de seu país. Professor Graça, por que isso está acontecendo? Bem, Nélio, isso está acontecendo basicamente porque os Estados Unidos, que tinham um exército de ocupação lá no Afeganistão, eles estão em retirada. Os Estados Unidos e seus exércitos, juntamente com a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, países aliados aos Estados Unidos, eles tinham militares lá na região que apoiavam o atual governo. Com a retirada desse efetivo militar lá da região, o Talibã, que é um grupo fundamentalista islâmico lá da região, da etnia majoritária, assumiu o país. Eles têm uma interpretação da religião islâmica bem extremista. Então, as pessoas que não se adequam ao pensamento extremista, fundamentalista islâmico, estão com medo, estão batendo em retirada, querendo fugir do país. E o Afeganistão, ele é um país que ele não tem acesso ao mar. Então a única forma dos afegãos saírem do país é pelo aeroporto. Por isso que nós vimos essas cenas das pessoas desesperadas no aeroporto de Cabul, que é a capital do Afeganistão, tentando sair, porque com a tomada do poder do Talibã, existem muitas pessoas que serão perseguidas e é possível, que haja até derramamento de sangue. E qual o motivo por que os Estados Unidos e as forças aliadas estavam até agora no Afeganistão? Bom, e nós temos que retroceder no tempo, até 2001. Os Estados Unidos, juntamente com a OTAN, estão ocupando esse país devido a um acontecimento muito marcante do início do século XXI, que foi o ataque às Torres Gêmeas no World Trade Center de Nova York, nos Estados Unidos. A pessoa que idealizou esse ataque foi um saudita, também fundamentalista islâmico, chamado Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, ele não era afegão, mas ele tinha uma simpatia, ou seja, um pensamento muito semelhante ao do Talibã. Por isso, ele se refugiou nesse país, se refugiou no Afeganistão. E é por isso que os Estados Unidos atacaram, invadiram esse país em 2001 com o intuito de instaurar lá uma nova forma de governo. Eles invadiram o Afeganistão porque eles queriam se vingar do que Osama Bin Laden fez, mas os afegãos, que estavam sob o governo do Talibã na época, não entregaram Osama Bin Laden. Então os Estados Unidos decidiram invadir o país, e estavam lá até agora. Até 2001. Osama Bin Laden, então, ele não era Talibã? Não. O Osama Bin Laden, ele conheceu o Talibã no contexto de uma outra guerra anterior, Em 1978, o Afeganistão, ele foi tomado pelos socialistas, O governo do Afeganistão se tornou um governo socialista. Se nós voltarmos para 1978, aí nós já estamos num outro contexto geopolítico mundial, que é o contexto da Guerra Fria. Durante esse período, o período da Guerra Fria, existiam duas potências mundiais, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, e essas duas potências competiam pelas áreas de influência no mundo. E a União Soviética, ela era maior do que é a Rússia hoje em dia. A União Soviética, ela tinha fronteiras com o Afeganistão. Em 78, quando o governo afegão se tornou socialista,
se tornou então favorável à União Soviética. Só que o Afeganistão é um país muito conservador na religião islâmica. E o socialismo, como ideologia, ele prega, entre outras coisas, né? Não podemos resumir o socialismo apenas a isso, mas entre as premissas do socialismo está o ateísmo, né? E esse pensamento, para um islâmico, é uma ofensa, é uma heresia, né? Então, os grupos do Afeganistão começaram a se organizar como uma resistência a esse governo socialista. A União Soviética, percebendo esse cenário no Afeganistão, eles começaram a ocupar a região a partir de 1979. Em 1979, a União Soviética mandou exércitos para ocupar o território do Afeganistão, né? E onde que se instaurou ali uma guerra entre os afegãos nativos, né? Uma resistência contra o governo socialista que era apoiado pela União Soviética. Nesse contexto que surgiu o Talibã. A palavra Talibã significa estudantes. Eles eram estudantes do Alcorão, né, que é o livro sagrado do islamismo, e eles tinham uma interpretação bem literal do que o Alcorão fala, e então eles não aceitavam uma ideologia socialista, ateísta no país deles, né? E o Talibã, ele é apenas um pensamento, um grupo ideológico, político do país, né? Só que ele é do grupo maioritário. Existem várias etnias dentro do Afeganistão e a etnia majoritária é a etnia dos Pashtuns, que é a etnia que se formou o Talibã. E junto com outros islâmicos do país, eles lutaram durante 10 anos contra esse regime socialista. A guerra do pessoal lá do Afeganistão contra o governo socialista durou 10 anos, de 79 até 1989. E como nós estamos falando do contexto de Guerra Fria, existia os Estados Unidos que também olharam para esse cenário ali, né? Eles se interessaram então em apoiar os afegãos, porque afinal de contas qualquer conflito, né, que fosse contra a União Soviética era de interesse dos Estados Unidos. Então eles começaram a dar treinamento para o pessoal do Afeganistão. E nesse período, voltando para o Osama Bin Laden, que como ideologia religiosa ele também é um fundamentalista islâmico, ele sentiu empatia pela causa dos afegãos, né? E o Osama Bin Laden ele é de uma família muito poderosa saudita, uma família dona de petróleo. Ele é um milionário, um milionário, e ele usava ali a sua influência, os seus recursos para apoiar a luta armada dos talibãs. Então, em 1989, já a União Soviética, cansada da guerra, a União Soviética já estava se acabando, o regime soviético, já estava no fim. Então, os soviéticos se retiraram da região, abandonaram as tropas lá, e os afegãos puderam ter, a partir de 1989, um governo sem influência externa, né? E o governo deixou de ser socialista em 1989. Então, nessa época, por volta dessa época, Osama Bin Laden, os Estados Unidos e o Talibã eram aliados. Eram aliados. O Osama Bin Laden, juntamente com o Talibã e outros afegãos, eles receberam treinamento da CIA. Até muitas pessoas... É claro que isso é um reducionismo, né? Achar que os Estados Unidos criaram o Osama Bin Laden, né? A coisa é muito mais complexa, não é? Não podemos simplificar dessa forma, né? Mas que é possível afirmar com certeza que os Estados Unidos deram treinamento para o Osama Bin Laden, isso podemos afirmar com certeza. O
Osama Bin Laden recebeu treinamento militar da CIA, né? Teve apoio dos Estados Unidos durante esse período. É porque todos esses eram inimigos da União Soviética. Então era do interesse dos Estados Unidos apoiar essa revolta que existia no Afeganistão, né? Até o cinema retratou isso nos anos 80, o filme Rambo 3, é um filme muito conhecido. O personagem Rambo, que é um norte-americano, ele está lá na guerra do Afeganistão apoiando os afegãos contra os soviéticos, né? Contra os socialistas. Então, de uma certa forma, para o povo afegão, os talibãs eram heróis. Sim, porque nós estamos falando de uma nação, um povo, melhor dizendo, né, que é islâmico. Eles são, em sua grande maioria, islâmicos. Então, o Talibã estava nesse contexto de revolta, né, contra o socialismo. Só que existem diversas interpretações, assim como em diversos outros grupos religiosos, existem diversas interpretações do que o Alcorão diz, né? E o Talibã, ele é extremista na sua interpretação da lei islâmica, né? Do que o livro sagrado deles dizem, né? Por exemplo, para o Talibã, existe um tamanho certo para o corte de barba, por exemplo, dos homens. Existe regras muito restritas para as mulheres. Elas não devem se mostrar. A burca, que é uma vestimenta islâmica, ela é uma vestimenta tradicional do Afeganistão. A burca é uma vestimenta que cobre todo o corpo da mulher e cobre todo o rosto, fica só como se fosse uma gradezinha para que a mulher veja o mundo lá fora, né? A mulher não pode sair de casa sem a companhia de um homem, então ela não consegue ir para a escola. Existem várias proibições para as mulheres pela interpretação que o Talibã faz do Alcorão, né? Então, embora no primeiro momento possa existir pessoas que estavam cansadas da guerra, cansadas dos regimes políticos anteriores, mas o Talibã ele acabou se tornando ainda um regime pior do que os anteriores, né? Mas não foi logo que os soviéticos saíram da região, que os socialistas, né, com o apoio da União Soviética saíram da região, não foi tão logo que o Talibã assumiu, né? Após esse período ainda houve uma guerra civil que durou até 1996. De 89 a 92 se instaurou mais um governo democrático na região, mas em 96 o Talibã, ele, por revolução, por guerrilha, tomou conta do país e assumiu o poder. Então, de 96 até 2001, o Talibã já governou o Afeganistão, e esse era um período de extremismo religioso, de proibição de liberdades individuais, principalmente das mulheres, né? Uma mulher, segundo a interpretação que é feita da lei islâmica, uma mulher que, por exemplo, ela tem relações extraconjugais, ela pode ser apedrejada em praça pública, né? E existem punições para roubo, amputado o membro da pessoa, a mão, né? Então é uma interpretação bem rígida do que o islamismo fala, né? E isso aconteceu em 96 até 2001. Por isso que o Talibã assumir o poder agora na região assusta muitas pessoas, né? Por isso que essas pessoas estão fugindo, né, desse lugar. E quem está fugindo lá do Afeganistão não são apenas os ocidentais que participaram da ocupação, são afegãos mesmo que estão fugindo. Sim, porque veja bem, durante esse período de 20 anos, de 2001, que foi quando os Estados Unidos começaram a ocupação até hoje, existiram muitas pessoas que colaboraram com os Estados Unidos, afegãos, né? Muitos afegãos que colaboraram com os Estados Unidos. Então essas pessoas estão com medo agora, né? Eles estão fugindo. O pessoal das embaixadas, da embaixada norte-americana, que por sinal é a maior embaixada no mundo, é a embaixada dos Estados Unidos no Afeganistão, cerca de 4.000 funcionários
trabalhavam na embaixada americana no Afeganistão, porque eles estavam tentando formar um novo país lá, né? Então tinha muita gente norte-americana aí dos países da OTAN trabalhando lá militarmente, né, diplomaticamente na região. Eles estavam com um projeto de construir uma nova nação, né? E isso não é muito simples, é muito difícil na verdade, porque construir um país em termos de leis, na burocracia até é relativamente fácil, mas construir uma identidade nacional é muito difícil. Em 20 anos não se consegue construir uma identidade nacional. O Talibã tem uma identidade própria, eles têm uma motivação, têm um interesse mútuo. Agora, o que os Estados Unidos estavam tentando fazer na região era uma coisa mais artificial, né? Estavam tentando impor os conceitos ocidentais, né? Aquilo que nós consideramos talvez como algo bom, para uma outra cultura, né? E além disso existem várias etnias lá na região que a coisa não é tão simples assim de você criar um país, né? Então durante esses 20 anos, devido ao armamento, ao poderio militar dos Estados Unidos, eles conseguiram garantir um governo democrático. Mas a partir de 2020, já no ano passado, o Donald Trump, que era o presidente dos Estados Unidos, já avisou que iria retirar as tropas, fez inclusive um acordo com o Talibã para que o Talibã parasse de guerrear contra o exército americano, norte-americano, ou estadunidense, como preferem alguns. Mas ao fazer esse tratado com o Talibã, ele estava admitindo que era o Talibã que assumiria após a retirada, né? Então, durante todo esse tempo, era sabido já do Ocidente, pelo menos por parte da inteligência dos Estados Unidos da América, que o Talibã continuava existindo em paralelo. Tanto para poder haver uma negociação desse tipo, tinham que ter representantes do Talibã bem visíveis, né? Sim, o Talibã durante esse tempo ele continua guerreando, inclusive, né? O acordo do Donald Trump justamente era um pedido de pausa nas batalhas, né? Pedindo uma trégua, né? Para que o Talibã parasse de guerrear, para que ele, inclusive, se o Talibã garantisse que não iria atacar os norte-americanos, ele retiraria as tropas, né? Isso não é tão preto no branco como eu estou falando aqui, mas é o conceito, né, de que o Donald Trump estava admitindo que os Estados Unidos reconheciam que não conseguiriam fazer o planejado, né, que foi um fracasso a missão. A missão ela teve sucesso, a missão que eu digo dos Estados Unidos em ocupar o Afeganistão. Ela teve um sucesso em algumas questões assim de alcançarem o Osama Bin Laden, né? Que em 2011 o Osama Bin Laden foi pego. Até isso foi muito divulgado na época. O Barack Obama fez discurso dizendo que os Estados Unidos haviam matado o Osama Bin Laden, encontrado e matado o Osama Bin Laden, né? Então teve esse sucesso e, de certa forma, de 2001 para cá, né, não houve mais nenhum atentado nos Estados Unidos nas proporções do que foi o ataque das Torres Gêmeas em 2001. Então teve um sucesso nessa guerra contra o terrorismo, no sentido de mostrar para o Afeganistão de que eles não poderiam receber terroristas no seu território, né? No acordo que o Trump fez com o Talibã também tem essa questão, né, de que eles não iriam receber terroristas, não iriam dar refúgio a terroristas no país deles, né? Mas esse é um tipo de promessa vã. Como é que vai se saber se eles farão isso ou não, né? Uma coisa difícil de se verificar, de se averiguar, né? Dado ao histórico do que é o Talibã, né? Interessante essas pontuações para a gente ter uma ideia geral do contexto do que está acontecendo agora. Eu gostei bastante da informação de que os afegãos que estão saindo de lá, um dos motivos prováveis é que talvez eles tenham, durante a estada dos ocidentais ali, tenham apoiado os ocidentais. Então eles têm medo de serem oprimidos pelo governo talibã, que é extremista,
na interpretação da lei. Então, já se adiantando essa possível dificuldade, estão deixando o país. Exatamente. Para os militares norte-americanos, eles têm a salvaguarda, né? Tanto no acordo lá que o Trump fez com o Talibã, como no sentido de ter o transporte garantido. Eles sabem que sairão dali. Mas o afegão, esse não tem o transporte garantido, né? Existe documentação envolvida aí, né? Passaporte, né? E garantia de refúgio em outro país. Então a questão é complexa, por isso que nós vimos essas cenas ali de desespero, né? E até mesmo aqueles que não concordam com o regime do Talibã, mesmo que a pessoa seja muçulmana, que é a grande maioria lá, ela pode ter uma interpretação diferente de como deve ser praticado o islamismo e acha que, por exemplo, a sua esposa e a sua filha devam ter mais liberdades. Então ele fica assustado com a perspectiva do que pode acontecer. Os primeiros movimentos do Talibã ao assumir o governo foram pacificadores. Inclusive o porta-voz do regime já marcou uma entrevista coletiva e cedeu a entrevista. Os repórteres tiveram liberdade de fazer várias perguntas e foram abordados ali questões relacionadas às liberdades individuais, em especial das mulheres, e o porta-voz do regime deu garantias de que não será igual ao outro regime. Mas isso também é algo muito questionável, muito preocupante, não existe garantias, né, de que isso realmente vai acontecer. Um dos repórteres, inclusive, perguntou lá para o porta-voz, né, como eles reagiriam diante de manifestações, né? Se eles iriam reprimir. Inclusive o repórter até foi corajoso e disse que não saberia se eles conseguiriam perdoar o que o Talibã já havia feito no passado. Então a gente percebe um pouco de diferença, pelo menos uma intenção de se mostrar para o mundo como um governo legítimo, né? E a China, inclusive, já avisou mundialmente que ela aceita o regime do Talibã como um governo de direito legal, né? E respeita o Talibã como um governo legítimo. E a China é outro também no xadrez geopolítico mundial, é outro que também está extremamente interessado ali nos acontecimentos, né? Até porque a China ela quer também acesso ao mar Arábico, né? Por isso que ela já está fazendo acordo com o país vizinho ali, o Paquistão. Por isso que ela já prontamente já anunciou que reconhece o governo do Talibã como um governo legítimo. Essa é a história sendo escrita e nós acompanharemos seu desenvolvimento. Esperamos sua companhia no futuro e por hora solicitamos que nos indique para os seus e que deixe suas ponderações comentando abaixo. Saudações! Inscreve-te no Histórica!